Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Jair. E o que vou contar aqui é uma experiência vivida por mim recentemente. E também é o depoimento e esclarecimento de um senhor de alto escalão. Bem, o relato é sobre o lobisomem albino e as suas semelhanças com a entidade materializada chamada El Caderro. Conheci o canal Elite Oculta há 2 anos e, de fato, é o único canal do YouTube que fala sobre lobisomem albino, canis e sobre a Discob. Bem, eu não acreditava, mas também não duvidava. Então, resolvi pesquisar mais a fundo. Bem, o que vou contar aqui é meio embaraçoso, mas preciso esclarecer esses fatos para chegar nas conclusões. Atualmente eu tenho 32 anos, mas na minha adolescência eu tive um padrasto. Ele não era namorado da minha mãe, e é aqui que é a parte embaraçosa, pois ele era namorado do meu pai. Enfim, nada contra, era a decisão dele. E quando eu completei 14 anos, a minha mãe descobriu que o meu pai tinha caso com outro homem, um oficial subalterno do exército. E como ela descobriu? Bem, este oficial queria o meu pai só para ele. Então, ele gravou um vídeo transando loucamente com o meu pai e enviou para a minha mãe. A princípio, o plano dele deu certo, pois a minha mãe se divorciou do meu pai. Porém, o meu pai não perdoou esse oficial pelo que ele fez. Aqui no relato, eu vou chamar esse oficial de Ricardo. Eu sempre achei que ele e o meu pai eram somente melhores amigos. Mas quando a minha mãe me contou a história, eu fiquei meio chocado. Enfim, o Ricardo sempre foi bom para mim. E sempre me tratou como um filho. E tinha motivos para isso, convenhamos. 5 anos depois do divórcio dos meus pais, eu recebi a notícia que o Ricardo foi expulso das Forças Armadas. O motivo? Má conduta. Pelo menos isso foi informado. O meu pai é daqueles homens que acreditam em teorias da conspiração. E acreditem, ele é ufólogo. E o Ricardo sempre contou para ele segredos obscuros lá do exército. Bem, que o exército sabe de muitas coisas, isso eu nunca duvidei. Mas o Ricardo sabia até demais. E durante anos, eu e o Ricardo sempre trocávamos e-mails. E eu, como sempre, fui curioso pelo sobrenatural. Então, eu passei a perguntar a ele sobre lobisomens e outras criaturas. Mas quando comecei a perguntar sobre lobisomem albino, canis do inferno, caderros, raças de alienígenas, arquivos secretos da KGB e sobre a Discob, o Ricardo me convidou para uma visita até o seu sítio, que lá poderíamos ter uma longa conversa para esclarecer todas as minhas dúvidas. Bem, e assim eu fui. Aqui eu não posso dar a localização do sítio, mas posso dizer que o mesmo fica isolado em uma região serrana, onde com muito custo só pega o sinal da operadora Vivo. O frio que o lugar faz congela até os ossos, e é muito de difícil acesso para chegar até lá. Mas assim que cheguei, eu jantei e fui para o alpendre da casa. O Ricardo me preparou um chimarrão e começamos a nossa conversa.
Ele tirou as minhas dúvidas sobre tudo o que mencionei acima. E eu vou contar daqui em diante com as palavras dele. Porém, eu vou pular a parte da conversa que falamos sobre alienígenas e OVNIs no Brasil, pois sei que esse não é o tema do canal. E assim, o Ricardo me contou. Bem, vou começar falando sobre a lenda do El Caderro, que também é conhecido somente por Caderro. Fala-se de um lobo ou cão negro e branco, com aparência fantasmagórica. Ele surge nas madrugadas solitárias, seja para fazer o bem ou seja para fazer o mal. Essa lenda é muito conhecida no México, Costa Rica, Guatemala, entre outros lugares. E dizem que já até viram o El Caderro vagando pela floresta deste lugar. Existem duas formas de caderro, um branco e outro negro. Os caderros negros são considerados do mal. Já os caderros brancos são considerados benignos e de proteção. E de acordo com alguns relatos, os caderros brancos foi Deus que criou, e os negros foram o diabo. E quando um caderro negro ataca alguém, um caderro branco aparece em defesa do humano. E eles travam um violento combate. E dizem que os caderros negros e os brancos são inimigos mortais. Estes seres aparecem a quem geralmente fica vagando sozinho até altas horas da noite, por áreas rurais, vazias ou isoladas, especialmente para aqueles que vêm de festas, bares e até jogos de azar. O caderro mais conhecido é o caderro negro. Ele é apresentado com o pelo ouriçado, semelhante a um lobo magro. E dizem que até os seus ossos podem ser vistos devido à sua magreza. Os seus olhos são vermelhos e brilhantes como fogo, e a cauda é longa e larga, e até às vezes são atribuídos grandes garras e cascos como de uma cabra. E assim, o som que o caderro faz ao caminhar é muito parecido com o de uma cabra. E se o som que ele faz ao caminhar se ouve próximo, é porque ele está bem longe. Mas se o som é ouvido distante, é porque ele está bem perto e possivelmente pronto para te atacar. Às vezes, a sua aura maligna é tão grande que ele é capaz de paralisar suas vítimas. E quando um caderro negro cruza o caminho de um humano, ele pula em cima do humano, o derrubando até o deixá-lo gravemente ferido, inconsciente. De acordo com alguns relatos, dizem que o caderro ele não morde as suas vítimas. E as pessoas atacadas ficam atordoadas com dificuldades na fala. E após o ataque, a pessoa fica febril e logo morre. O caderro branco, assim como o preto, também tem os olhos vermelhos e brilhantes. E solitários, eles velam por aqueles que caminham para algum lugar, para que eles cheguem bem e com segurança. E quando um caderro branco e um negro se encontram, uma luta sangrenta ocorre entre os dois, onde muitas vezes o branco invoca um anjo, assim vencendo o caderro negro, mas não o mata. Os humanos de mau caráter são atacados e mortos pelo caderro negro. Mas os virtuosos que são atacados, eles são protegidos por um caderro branco
As pessoas descrevem os caderros negros como sendo um cão ou um lobo invisível. Em outras palavras, um cão do inferno, que seguem as pessoas à noite sem lhes fazerem mal algum. Embora as pessoas não vejam, ainda se pode ouvir os seus passos e sentir a sua presença. Algumas histórias e lendas contam que o caderro já foi um ser humano e se tornou esse ser maligno por causa de uma maldição. E ainda, alguns relatos falam que poucos caderros conseguem se transformar na forma humana, tipo como os lobisomens fazem. E falam que essa maldição foi usada em alguns humanos. Os caderros brancos são homens bons e de fé, que ajudam viajantes e pessoas a chegarem ao seu destino. Já os caderros negros eram humanos do mal que só pensavam em si mesmo, fazendo mal aos outros, e assim amaldiçoados para que os humanos tivessem medo e pavor deles para sempre, como uma punição eterna e que nunca poderá ser quebrada. Agora falaremos um pouco do lobisomem albino. O lobisomem albino de fato existe, e são extremamente raros de se ver, assim como qualquer animal albino. Bem, existem diversos tipos de lobisomens. Existem uns que se assemelham mais a um cachorro e outros que se assemelham mais a uma pessoa. Porém, o propósito de um lobisomem é somente um: se alimentar. Mas 90% das pessoas que se deparam com essa besta fera sobrevivem para contar a história. Sabe por quê? Porque assim como os animais predadores, os lobisomens também odeiam o gosto da carne humana. Salvo o lobisomem de pacto, que muitos se referem como canes, pois esse mata por prazer e vingança, e como forma de humilhação à vítima, ele a devora e depois a vomita. Já o lobisomem albino se assemelha muito com o caderro branco. Bem, existem 3 versões do surgimento da lenda sobre o lobisomem albino. A primeira versão é bem semelhante à versão da lenda do Capilobo. Por isso, algumas pessoas dizem que ele é uma espécie de lobisomem da região norte do Brasil, que habitam a região do rio Xingu. Acredita-se que alguns índios possuem a capacidade de se transformarem no lobisomem albino. A segunda lenda diz que os lobisomens albinos são os remanescentes de São Cristóvão. São Cristóvão é conhecido como Santo Lobisomem, e após se tornar santo, ele foi declarado pela igreja como o santo protetor dos viajantes. Agora, só vocês usarem a lógica. Quem é o protetor dos viajantes? O caderro branco em nossa cultura é bem semelhante ao lobisomem albino. São Cristóvão conheceu na pele o sofrimento de ser um lobisomem e às vezes inconscientemente machucar as pessoas que amam. Então, sabendo os segredos e magias, ele e um grupo de sacerdotes magos criaram um encantamento para o bem. As pessoas que sofriam com a maldição lupina se recorriam a São Cristóvão. Ele nada podia fazer para impedir a maldição, porém ele conseguia neutralizar o lado ruim do lobisomem. Então,
Quando essa pessoa se transformava em lobisomem, ele virava um albino. Com um coração puro, o poder de um albino é 3 vezes maior do que o de um lobisomem comum. Mas mesmo sendo tão poderoso, em questão de força e poder, ele ainda perde para um Kami, pois um Kami é o resultado de um corpo humano possuído por uma legião de demônios poderosíssimos. Já ouvi relato de um albino vencer um Kami, mas são casos raros. A terceira teoria do surgimento do lobisomem albino é a mais plausível. Ele é um anjo materializado, pois desde o dilúvio nos tempos de Noé, que os anjos se materializam em corpos humanos. Porém, só em casos de extrema necessidade. Mas no geral, eles são entidades materializadas, assim como um Kami. Esses anjos têm uma certa fixação por andarilhos e mendigos. Assim, eles pedem permissão a essas pessoas para usar-lhe o seu corpo e lutar pela justiça. E se a pessoa permitir, ela se torna um lobisomem albino. Eu, pessoalmente, já conheci um lobisomem albino. Ele era um andarilho que morava em São Paulo de Olivença, no interior do Amazonas. O homem era negro, muito alto e forte, e parecia uma geladeira. E quando estava em sua forma de lobisomem albino, ele chegava fácil nos seus 2,5 metros de altura. Ele contava os seus causos e dizia que nunca matou um lobisomem, mas sempre salvava pessoas inocentes das garras de lobisomens e canes. Quando perguntei sobre a origem da sua transformação, ele disse ser desconhecida, que apenas uma voz falava em sua cabeça quando era para ele fazer as coisas, tipo onde tinha alguém em perigo. No geral, o lobisomem albino é puro de coração e luta pela paz e harmonia entre as criaturas terrenas. Agora, respondendo à sua última pergunta, meu caro, eu nunca ouvi falar nessa tal organização chamada Descob, mas posso te afirmar que os homens de preto existem, e até já foram registrados em vídeo. E esses vídeos tem até mesmo no YouTube. Basta você pesquisar sobre homens de preto filmados por câmeras. E esses homens de preto, de fato, fazem parte de um departamento de contenção obscura. Mas se fazem parte da Descob, eu não sei te afirmar. Mas eles sempre estão atrás de aliens e outras criaturas surreais do nosso mundo. Muitas pessoas no Brasil e no mundo já foram visitadas por esses homens de preto. E muitas dessas pessoas inocentes são mortas pelos agentes de preto, por saberem demais. Bem, a minha conversa com o velho durou até por volta de 2 da manhã. Ele me pediu para pernoitar em sua casa, mas neguei o convite. Me despedi do velho e ele me alertou que se eu visse alguma coisa pelo caminho, eu deveria ficar calmo e pedir apenas licença para passar. E que seja o que fosse, aquilo não me faria mal algum. Agradeci o conselho e saí de sua casa. Passei pelo terreno do sítio mergulhado na imensa escuridão até chegar no meu carro. Dei partida e segui o meu caminho por aquela estradinha de terra estreita rodeada de mata. Coloquei o meu pendrive do carro para tocar os meus rocks. E quando estava tocando I Just Wanna Have Something to Do,
do Ramones. Neste momento, um vulto negro enorme saiu da mata e parou no meio da estrada. A criatura parecia um urso, mas eu não tinha dúvidas. Era de fato um lobisomem. E ele era muito gordo. Andava corcunda, com as patas dianteiras meio que arrastando ao chão. Notei que os seus olhos eram amarelos, mesmo a criatura não olhando diretamente para mim. E por incrível que pareça, eu não senti medo. E fiz o que o velho me pediu. O bicho sentou no meio da estrada e começou a cavar o chão. E foi a coisa mais aleatória e sem sentido que eu presenciei. Eu já havia parado o carro, mas não desliguei os faróis. Então, educadamente pela janela do motorista, eu pedi licença para a criatura. A coisa parou de cavar, olhou para mim, deu uma bufada alta e passou para o outro lado da estrada, contrário de onde veio. Segui o meu caminho e prometi voltar mais vezes na casa do velho. E assim que voltar, eu trago mais relatos para o canal. Boa noite.